Capítulo 161. Doce ou salgado? Ouvi dizer que o restaurante da Mami lançou um novo prato chamado pudim de tofu, e dois magos poderosos estavam brigando pelo sabor. Disse uma pessoa. Uau! Então eu tenho que experimentar. Lembro-me do sabor do arroz frito dele. Mas isso me custa metade do meu aluguel. Você e eu estamos na mesma situação. Posso me dar ao luxo de comer aqui 3 vezes por mês. Meus filhos vão começar a escola em breve e preciso economizar dinheiro, mas não consigo resistir a esses pratos. Os feiticeiros brigaram por um prato. Onde fica esse restaurante? Perguntou uma terceira voz. O restaurante da Mami era alvo de intensos debates. A briga matinal serviu de catalisador para a promoção de um novo prato. Novos clientes chegaram, curiosos para experimentar o prato que havia provocado a luta entre dois poderosos magos. A fila estava longa. Por mais estranho que pareça, havia 2 filas. Klaus e Urien estavam na frente de cada uma. As filas estavam a 1 metro de distância uma da outra, mas ninguém estava discutindo. Uma elegante flor de gelo se formou sob os pés de Urien. Entretanto, um pássaro de fogo se formou aos pés de Klaus, observando cautelosamente a flor de gelo. Eles estavam obviamente prontos para lutar, mas nenhum dos dois deu o primeiro passo. Eles limitaram sua magia porque havia pessoas inocentes por perto. O doce é o único sabor verdadeiro do pudim, disse Klaus seriamente, batendo seu cajado no chão. Que se dane essa coisa doce. Eu gosto de salgado, retrucou Urien. Eles se encararam. Por um instante, pareceu que iam brigar, mas simplesmente desviaram o olhar. Os outros suspiraram de alívio. Estariam em perigo se uma batalha começasse. Às vezes, esperar na fila também podia ser arriscado. O cliente mais próximo deles estava a 2 metros de distância, mas os outros não reclamaram. Aquele dragão de gelo incutiu medo em seus corações. A porta abriria em meia hora, e já havia mais de 10 pessoas na fila. A animosidade entre Klaus e Urien se estendeu aos outros. O clima ficou tenso. Ei, cara, por que tem 2 filas aqui? Perguntou Moyoshi. Ele havia chegado com seu amigo Andreas. 2 frações, doce e salgada. Qual você vai escolher? Moyoshi percebeu isso assim que viu Urien e Klaus. Salgado. Oh, eu te respeito, disse o homem, estendendo a mão. Ele prefere doce, disse Moyoshi, apontando para o amigo. Assim, sem mais nem menos, ele encerrou a conversa com o amigo. Os caras da facção rabugenta lançaram-lhe um olhar nada amigável. Calma, pessoal, respondeu Andreas, recuando. Ei, não tenham medo deles, disse um homem em outra fila, nossa facção não é mais fraca. Andreas se sentiu um pouco melhor. A multidão aumentava a cada minuto que passava. Alguns queriam tentar as 2 coisas, mas ninguém teve coragem de começar a terceira rodada. Sally estremeceu ao ver as pessoas enfileiradas, com o rosto coberto por um véu branco. O restaurante ficou tão popular em apenas alguns dias. Sally parou. Humanos, anões, orcs e outras raças. Talvez eu tenha que dividir a mesa com eles. Antes disso, ela almoçou com o anão, e de manhã quase não havia ninguém por perto. Mas agora tudo está diferente. A multidão é enorme. Parece que o restaurante está indo bem. Boa comida nunca passa despercebida, disse Luna. Aparentemente, seus receios de que o restaurante não atrairia muitos clientes devido aos preços altos se mostrarão infundados. Se alguma coisa acontecer, levo a comida comigo e pronto. Sally não resistiu àquele delicioso arroz frito de Yangzhou. Ela cerrou o punho e foi para a fila. Vamos ver se eles têm algum prato novo, disse Luna, sorrindo. Senhoras, doce ou salgado? Perguntou o jovem, olhando para Luna e Sally. Capítulo 162. Não nos dê atenção. Ao ouvirem a palavra senhora, os homens se viraram. Seus olhos brilharam. Luna vestia um vestido de algodão cinza claro e um lenço bordado com lírios. Ela também tinha longos cabelos negros. Alta e esbelta, Sally vestia um vestido prateado com bainha dourada.
A roupa era modesta e, combinada com o véu de seda que lhe cobria o rosto, conferia-lhe um ar misterioso. Seus tornozelos, que apareciam por baixo da saia, e suas clavículas graciosas eram cativantes. Aliás, suas sobrancelhas denunciavam sua identidade élfica. Todos estavam curiosos para saber de que lado as duas jovens iriam ficar. Luna e Sally trocaram olhares. Elas não entenderam nada. O quê? Eu só vim aqui para comer, disse Luna. Ela tinha planejado pedir uma tigela de arroz frito de Yangzhou e depois pedir um pouco de rugiano para a viagem. Sally também ficou surpresa, mas não disse nada. Ela não queria chamar a atenção. O motivo de usar o véu era para ocultar sua identidade. Assim que se espalhasse a notícia de que alguém tão prestigiosa quanto ela estava visitando aquele restaurante, os outros elfos ficariam interessados. Eles descobririam o ingrediente secreto do arroz frito. Então você não sabia? Hoje à noite eles estão servindo um prato novo, pudim de tofu, e vem em 2 sabores, doce e salgado. Viu aqueles 2 mágicos na frente da fila? Eles estavam brigando pelos sabores desse prato novo hoje de manhã. Agora eles entenderam por que havia 2 filas ali. Luna reconheceu imediatamente o velho de cabelos grisalhos e vestes brancas. Lord Klaus. Por que ele está aqui? Seu avô visitava Klaus todos os anos, e certa vez a levou junto. Sally viu o pássaro flamejante e a flor de gelo e sentiu o poder formidável dos velhos. Que ondas mágicas poderosas! Meu pai deve ser mais fraco que elas. Ela nunca havia conhecido ninguém tão poderoso, exceto a rainha élfica. Ela própria era uma conjuradora de 7º nível, mas usava um arco na maior parte do tempo. Não sei que tipo de pudim de tofu é esse, mas vou escolher o salgado. Luna acenou com a cabeça para Sally e foi para sua vez. Sally gostava mais de doces quando escolhia a outra fila. O Mickey cozinha muito bem, pensou Luna, observando as filas aumentarem. Ela não se importava de sentar à mesma mesa com pessoas de outras raças. Ela era professora, e esperava-se que os professores tratassem todos os alunos igualmente, independentemente da raça. Novan não tolerava preconceito em sua escola. Certo dia, uma professora foi demitida por chamar uma de suas alunas anas de baixinha. Ela era neta de um alto funcionário do Templo Cinzento. Mais tarde, o funcionário procurou o diretor da escola para obrigá-lo a readmitir a neta. E então o escritório explodiu. O pessoal do Templo Cinzento encontrou o seu oficial nos escombros. Eles o levaram de volta, e ele nunca mais compareceu a reuniões. Ou estava com raiva ou com medo. A escola do caos funcionava sem problemas, em grande parte graças a Novan, que sempre foi rigoroso com os professores e gentil com os alunos. Foi por isso que Luna veio lecionar nesta escola. Ela adorava ter crianças de todas as espécies na mesma sala de aula. O ambiente era como um conto de fadas. Ela adoraria ver mais escolas como esta. Ela dedicaria sua vida a isso com prazer. As pessoas nas filas conversavam. Não havia nada para fazer. Às vezes, uma fila encostava na outra. Por que você gosta de doces, Andreas? Só crianças gostam de doces, disse Moyoshi. Naquele instante, ele sentiu uma multidão de olhares hostis sobre si. Até mesmo Klaus se virou e lançou-lhe um olhar frio. Desculpe, Moyoshi se afastou, assustado. Ele só queria provocar o amigo, mas sua infeliz brincadeira o meteu em encrenca. Sim. Doces engordam. Sim, o sal é essencial para a vida. Se você não come sal, você não é homem. As pessoas da facção mais rabugenta começaram a dar seus palpites. A doçura alegra as pessoas, mas a acidez, tenho certeza de que todos já ouviram a expressão jogar sal na ferida, disse o homem de meia-idade. Ele parecia um contador. Sim. Quem gosta de doces terá muita sorte. Alimentos salgados dão sede. E então a campainha acima da porta tocou. Eles ficaram em silêncio e olharam para a porta, surpresos. Talvez tenhamos falado alto demais. Primeiro, um pequeno banquinho apareceu na porta, e então eles viram Amy e o patinho feio. Amy colocou um banquinho no chão, sentou-se nele e olhou para as pessoas.
Ela paralisou ao ver quantas pessoas a olhavam e então disse: continue. Não nos dê atenção. Estamos aqui para observar. Capítulo 163. Comer. Todos olharam fixamente para Amy. Eles não esperavam por isso. Ficaram tão surpresos que não sabiam como reagir. Uma garota meio elfa? Perguntou o homem. Esta é a filha do dono. Ela não é uma graça. Eu não gosto de híbridos, mas, para ser sincera, ela é fofa. Muitos assentiram em concordância. Todos estavam tensos, mas os grandes olhos azuis de Amy acalmaram a raiva deles. Luna sorriu, com os olhos cheios de ternura ao olhar para Amy. Ela estava mais feliz. Mickey estava cuidando bem dela. Amy tem apenas 4 anos, mas nunca se comportou como uma criança, pois precisava cuidar não só de si mesma, mas também do pai. Tudo nela estava diferente agora. Ela estava limpa e bem vestida, mas, mais importante, seus olhos estavam vivos e cheios de esperança. Luna ficou feliz em ver que ela agora era tão travessa e brincalhona quanto as crianças da sua idade deveriam ser. Que sensação estranha é essa? Perguntou Sally, olhando para Amy. A entonação dela me parece tão familiar. Amy olhou para o pássaro flamejante e para a flor de gelo. Mestre Meia Barba, Mestre Tartaruga, querem lutar de novo? Não. O pássaro transformou-se numa pequena chama e desapareceu, e a flor de gelo rachou, deixando apenas poças de água no chão. A tensão desapareceu. Os visitantes suspiraram e agradeceram a menina. Na verdade, não me importo, disse Amy. Os dois velhos sorriram ironicamente. De qualquer forma, terei uma chance, porque agora vocês se verão com frequência. Klaus sorriu. Se não tivesse certeza de que Irina não tinha filhos, teria suspeitado que Amy fosse sua filha. Do contrário, como explicaria uma língua tão venenosa e um comportamento tão traiçoeiro vindos de uma criança pequena? Amy e Urien faziam lembrar de Irina. Ela adorava vê-los brigar mais do que qualquer coisa. Professora Luna. Amy notou Luna. Luna acenou de volta. Olá, querida irmã elfa. Amy também notou Sally. Mesmo tendo-a visto apenas uma vez, ela se lembrou dela, pois Sally foi a primeira elfa que ela viu e a primeira a lhe dizer que ela era bonita. Sally assentiu com a cabeça. Ela temia que Amy pudesse gritar seu nome, mas parecia que Amy simplesmente o havia esquecido. Depois de cumprimentar seus conhecidos, Amy recostou-se no banquinho e apoiou o queixo nas mãos. O gatinho espiou com a cabecinha para fora e olhou curiosamente para a multidão. O silêncio não durou muito. Eles voltaram ao assunto. Logo começaram a discutir animadamente, embora não tivessem a menor ideia do que era pudim de tofu. Amy bateu palmas. Ela não sabia do que eles estavam falando, mas achou engraçado. O patinho feio até tentou imitar os movimentos dela. Chefe, eles estão discutindo. Devemos intervir. Disse Iabemia enquanto Mickey comia seu arroz frito. Não se preocupem. Pensem nisso como um pouco de entretenimento, disse ele, olhando para os clientes pela janela. Esses gourmets aqui são interessantes. Eles brigam por coisas que nem sequer experimentaram. Após terminar a refeição, Mickey olhou para o relógio. Ainda lhe restavam 5 minutos. Ele recolheu os pratos e se virou para Iabemia. Diga a Amy que o jantar está pronto. E lembre-se, cada pessoa só pode pedir uma tigela de pudim. Sim, chefe, disse ela, embora não soubesse por que o chefe decidira limitar a venda, mas confiava nele. Amy e o gatinho voltaram. 2 tigelas de pudim de tofu e Rugiano já os esperavam. Vá lavar as mãos. Sente-se e coma depois que eles chegarem, disse Mickey. Consegui. Amy colocou o gatinho no chão, correu para a cozinha, subiu num banquinho e lavou as mãos. Depois, correu até a mesa e pegou uma colher. Mickey abriu a porta. Bem-vindos ao restaurante da Mami. Capítulo 164. Muito delicioso. Havia mais de 100 pessoas lá, todas zangadas umas com as outras. Felizmente, ninguém se envolveu em uma briga. Klaus e Urien já haviam brigado. Agora, estavam parados em frente ao restaurante como chefes de gangue.
Assim que Michael abriu a porta, foi recebido pelo som de uma discussão. Essa batalha entre facções era muito mais intensa do que em sua vida anterior. Naquela época, essas batalhas eram travadas principalmente online. Havia feiticeiros, demônios, cavaleiros e orcs. Se eles começassem a lutar, seria um desastre. Preciso encontrar uma maneira de impedir que essas facções interfiram nos meus negócios. Talvez eu devesse criar um ringue para que elas possam descarregar sua energia. Mickey olhou para trás, para Amy, que segurava a colher com impaciência, sorrindo. Ela com certeza vai gostar. O barulho cessou. Todos olharam para a porta. Eles podem recomeçar do zero depois de experimentarem o prato e reunirem evidências suficientes para sustentar sua opinião. Por favor, entre. Mickey decidiu não interferir na discussão deles. Klaus e Urien trocaram olhares e entraram. Nenhum dos dois permitiu que o outro passasse à frente. Uma vez lá dentro, dirigiram-se às suas mesas. Boa noite, mestre Meia Barba, mestre Tartaruga. Disse Amy. Boa noite. Responderam, olhando imediatamente para os pratos. As tigelas eram maiores do que as de ontem. Um cheiro delicioso vinha da cozinha. Os demais sentaram-se às mesas e, de vez em quando, trocavam olhares de desprezo. Luna deixou Sally ir na frente. Obrigada, disse Sally, lançando um olhar surpreso para Luna antes de entrar no restaurante. Mickey a reconheceu à primeira vista, apesar de seu rosto estar coberto por um véu. Vendo que ela não disse nada, Mickey apenas acenou com a cabeça. Boa noite, senhor Mickey, disse Luna. Boa noite, senhorita Luna. Ele não esperava vê-la aqui esta noite. 2 tigelas de arroz frito de Yangzhou e um rugiamo, disse Vicênio, encostando-se dramaticamente na porta. Por favor, espere, Mickey acenou com a cabeça para o pálido Vicênio. Parecia que sua esposa o havia enlouquecido novamente. Com quem ele havia se casado? Mickey começava a sentir curiosidade sobre a misteriosa mulher que levara Vicênio a esse estado. Vicênio sentou-se lentamente. Até mesmo caminhar era difícil. Os clientes entraram. Não havia lugares vazios. Alguns tiveram que fazer fila em frente ao balcão. Luna sentou-se em frente a Sally, e logo depois mais 2 mulheres se sentaram à mesa delas. Sally sentiu alívio, pois Luna parecia uma mulher bem educada. Quero uma tigela de pudim de tofu doce com rugiamo. Vou querer uma tigela de pudim de tofu salgado e um prato de arroz frito de Yangzhou. Vou pedir tanto pratos doces quanto salgados. Quero experimentar os 2 antes de tirar conclusões precipitadas. E a Beni aceitou e executou as ordens. Desculpe, mas temos apenas um prato de tofu por cliente. Oh, como! O homem abriu o cardápio e viu uma anotação. O novo prato era um pouco mais barato que o rugiamo. Então vou querer o salgado. Quem estava na fila notou Amy em 2 tigelas à sua frente. As tigelas brancas estavam cheias de cubos brancos. A tigela da esquerda estava coberta com calda doce, enquanto a da direita estava coberta com algum tipo de molho espesso e vários ingredientes. Um leve aroma de soja pairava no ar. Deve ser pudim de tofu, disse o homem careca. Sim. E como ele está? Outros esticaram o pescoço e escutaram. Alguns não queriam gastar 200 moedas de cobre em um prato que talvez não gostassem. Quer saber? Perguntou Amy, estendendo uma colher como se o convidasse a experimentar. Sim, então vou experimentar e te conto, disse Amy, pegando uma colherada de pudim de tofu salgado. Estava coberto com molho de laranja e uma marinada fina. O prato literalmente derretia na boca dela. Seus olhos azuis se arregalaram enquanto ela saboreava o delicioso sabor. Ela engoliu em seco, sorriu e acenou com a cabeça para o homem careca. Sim, muito delicioso. As pessoas começaram a engolir a saliva involuntariamente. Capítulo 165. Seu tofu. Então Amy pegou outra colherada de tofu e comeu um pouco de rugiamo. Podemos comer assim. O careca não havia previsto isso. Amy estava simplesmente torturando ao comer um prato tão aromático. Alguns começavam a suspeitar que Mickey havia pedido a Amy para comer na frente de todos.
Mesmo assim, não conseguiam tirar os olhos dela. O pudim de tofu parece combinar bem com Rugiamo. Chefe, posso comer um pouco de Rugiamo? Eu também. O truque do Mickey funcionou. A simples visão de Amy devorando a comida foi suficiente para atraí-los. Muitos começaram a pedir Rugiamo. Veja só. A filha do dono também adora tofu salgado. E combina muito bem com Rugiamo. Aposto que Rugiamo não ficaria bom com tofu doce. Eu gosto dele doce. Ninguém está te obrigando a comer com Rugiamo, disse o demônio friamente, olhando para o menino com seus olhos vermelhos. Ok, a espera por um pedido é entediante, então os clientes começaram a discutir novamente. Parece bom, pensou Sally, observando as duas tigelas à frente de Amy. Aqui tem calda, deve ser doce. E a calda à base de mel. Parece mais espessa do que o mel da floresta tempestuosa. Os doces têm que ser deliciosos. Sally aguardava seu pedido. Ela adorava doces. Infelizmente, a cozinheira que trabalhava para sua família conhecia poucas receitas de doces. E então ela viu o Rugiamo nas mãos de Amy. Ele deve ser muito gordo. Ela abriu o cardápio novamente e franziu a testa ao ver o preço do pudim de tofu. As 600 moedas de cobre para o arroz frito de Yangzhou já lhe custavam o salário de um mês, e se comprasse tofu, seria quase o salário de um mês e meio. Por ser uma elfa, ela tem uma vida longa, mas gastar dinheiro com comida não é exatamente a vida que ela imaginava quando saiu de casa e deixou a família. Ela prometeu a si mesma que percorreria todo o continente de Nolan, assim como a princesa fizera um dia. Sua primeira parada foi a cidade do caos. Ela trabalhou diligentemente por quase 2 semanas, mas o dinheiro que ganhou não foi suficiente nem para uma tigela de arroz frito de Yangzhou. Ela está presa aqui. Ela sentiu seus sonhos desmoronarem. Parecia ouvir uma voz. Trabalhe, 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 para comer. Luna observava Amy com um sorriso. O tofu salgado parece bom. Mas e se eu fizer aquele barulho de novo, igual quando estava comendo Rugiamo? Tem tanta gente aqui. Estou ouvindo. Perguntou Yabemira, olhando para Luna e Sally com admiração. Ela nunca tinha visto mulheres tão belas. Criada numa cozinha suja, ela sonhava em se tornar uma dama bonita e de modos elegantes. Baixou os olhos e escondeu as mãos calejadas atrás do cardápio. Eu gostaria de uma tigela de arroz frito de Yangzhou, disse Sally, olhando para Yabemia com inveja. Aquela garota meio dragão não estava aqui naquela época. Que sorte a dela de trabalhar aqui. Ela provavelmente come de graça também, arroz frito todo dia. Em comparação, o macarrão com legumes que ela era obrigada a comer todos os dias parecia tão patético. Ela tinha que trabalhar o mês inteiro só para conseguir uma porção de arroz frito de Yangzhou, e uma tigela de pudim de tofu doce. Acrescentou ela, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Yabemia assentiu com a cabeça e se virou para Luna. Pronta para fazer o pedido, senhorita? Sim. Vou querer uma tigela de pudim de tofu salgado Luna se lembrou da sensação que teve ao comer Rugiamo, e Rugiamo. Yabemia passou a anotar os pedidos. Vou ganhar mais dinheiro se trabalhar mais, pensou Sally, cerrando o punho. Então, olhou para a cozinha. Será que precisam de mais garçonetes aqui? Mickey olhou para Amy. Ela é uma ótima divulgadora de alimentos. Ele estava muito orgulhoso. Aqui, 2 salgados e 2 doces, Mickey entregou o pedido a Yabemia. Sim, chefe. Amy arrotou alto e colocou a tigela, já limpa, sobre a mesa. Ela esticou a língua, tentando lamber o xarope do nariz, mas sem sucesso. Então, olhou para cima e percebeu que todos a encaravam. Ambos são deliciosos, salgados e doces. No entanto, a maioria deles era muito teimosa. A opinião de uma criança jamais influenciaria sua decisão. Comam em silêncio e não perturbem os outros, disse ela. Se vocês não seguirem as regras e irritarem meu pai, eu os queimarei vivos. Ela estendeu sua pequena mão e formou uma chama azul-violeta. Seu tofu. Bom apetite, disse Yabemia, aparentemente alheio à atmosfera tensa que se instaurou após a declaração de Amy.
Capítulo 166. Pai, você pode me ensinar a cozinhar. Quando a bola de fogo apareceu, o ar ao redor de Amy ficou vários graus mais quente. Aqueles mais próximos de Amy ficaram aterrorizados. Apesar de sua doçura, ela queimou a barba de Crasso e obrigou os sargeiras a recuar. Eles não queriam se envolver com ela. Eles não queriam ser proibidos de entrar naquele restaurante. O restaurante ficou mais silencioso. O ar estava impregnado com o aroma de soja, com um toque adocicado e salgado do molho. O único som era o tilintar das xícaras enquanto Yabemi as colocava diante dos clientes. Ela olhou para trás, para Amy. Essa criaturinha me ajuda muito. Luna estudou as novas regras do cardápio com surpresa. O chefe tem algo em comum com Novan. Eles teriam assunto para conversar. Em seguida, ouviu-se o som de alguém engolindo, alto demais em um ambiente tão silencioso. Todos se viravam e viram a Benga atrás do tofu. A Ben sorriu. Meus amigos, peço licença, mas primeiro vou comer, disse ele, dando uma risadinha enquanto pegava o prato de tofu salgado. Klaus colocou uma colherada de tofu na boca. Pudim doce combina muito bem com arroz frito de Yangzhou. Urien deu uma mordida no Rujiamo e depois em um pedaço de tofu. É aqui que reside a combinação requintada de sabores. Suas costas curvadas se endireitaram. Aparentemente, o Rujiamo estava fazendo efeito em sua corrente sanguínea. O tofu estava acalmando, trazendo um alívio que ele jamais imaginara. Uma sensação muito curiosa. Como ele conseguiu deixar tão aguado? Pensou o homem de meia idade, com aparência rica, perplexo. Ele tomou outra colherada. A doçura inebriante o fez esquecer tudo o mais. Gostei, disse a Bang. Os clientes pararam de discutir e esperaram pacientemente pelos seus pedidos. Aqueles que já haviam sido servidos ronronavam como gatinhos, enquanto outros olhavam com entusiasmo para a cozinha. Obrigada, disse Amy, e a bola de fogo desapareceu. Ela deu um tapinha na cabeça do patinho feio e desceu da cadeira para pegar as duas tigelas vazias. Aqui estão os pratos, pai. Vamos lá, Mickey colocou-os na pia. Ele olhou para Amy com um olhar avaliador. Ela é uma grande ajuda. Não só faz um bom trabalho promovendo o restaurante, como também mantém a disciplina. Pai, você pode me ensinar a cozinhar? Perguntou Amy. Mickey foi pego de surpresa. Você quer aprender a cozinhar? Sim. A comida do meu pai alegra as pessoas. Se eu aprender a cozinhar assim, elas também vão gostar de mim. Menina boba. Você já é amada. Não importa o quanto o papai queira te ensinar, você precisa crescer primeiro. Amy ficou um pouco desapontada, mas se recuperou rapidamente. Ela caminhou até a mesa da cozinha e olhou para cima. Ele era cerca de 10 centímetros mais alto que ela. Esperem, mesa, logo serei mais alto que vocês. Mickey balançou a cabeça com um sorriso. Amy observou por mais um instante, depois sentou-se no balcão. Aproveitem a refeição, disse Yabemila, colocando uma tigela de pudim doce e uma tigela de pudim salgado na frente de Sally e Luna. As meninas inalaram o aroma delicioso. Luna pegou a colher e olhou para Sally com curiosidade. Ela certamente tiraria o véu. O elfo de meia idade que estava na fila também olhou para Sally, como se estivesse pensando em algo. Sally estava tão absorta na comida que nem percebeu. Ela tirou o véu e pegou um pouco de comida. Ela é tão linda. Pensou Luna. Senhorita Sally. E ela? Os olhos do elfo brilharam, e então ele se escondeu atrás das costas do orc. Capítulo 167. Igualmente maligno, Luna baixou o olhar novamente. Seus bons modos ditavam que ela não encarasse as outras pessoas enquanto comiam. Ela mergulhou a colher no pudim de tofu e o cortou como se fosse água. O tofu branco e macio tremia na colher. Estava coberto por um molho laranja brilhante, com picles picados finamente e camarão seco por cima. Os olhos de Luna brilhavam. Muito bonitos. O aroma agradável fez sua boca salivar. Experimente, professora Luna. É muito gostoso, disse Amy, segurando o patinho feio.
Sim, sim, Luna graciosamente levou a colher à boca. Os cubos macios derretiam na boca. Muito mais macios do que os ovos no arroz frito de Yangzhou. Os picles crocantes e o camarão adicionavam um sabor encorpado. Ela se sentia como se estivesse no paraíso, como se estivesse brincando em uma nuvem, como se ela mesma estivesse prestes a derreter. O sabor lhe trouxe à memória a infância. Fico pensando como estão meus colegas de classe. Talvez eu devesse voltar para casa no feriado do Memorial Day. Não nos vemos há 3 anos. Luna deu outra mordida. Sally olhou para Luna, depois concentrou-se no tofu. Era como um pudim de ovos cozido no vapor, só que mais elástico. Ela pegou uma pequena porção com a colher. A colher deixou um buraco no pudim, e a calda vermelha escorreu para dentro. Tem cheiro de flores. Provavelmente é mel e açúcar. A doçura da calda e o sabor delicioso do pudim de tofu combinaram perfeitamente na minha boca. Na floresta tempestuosa ficava o Vale das Flores. Era quente, repleto de flores e abelhas. O mel desse vale era mais doce que qualquer outro mel. Foi Irina quem lhe ensinou a coletar mel do favo. Quando criança, ela sempre seguia a princesa aonde quer que ela fosse. Aos seus olhos, a princesa era onipotente. Elas até mesmo se esgueiravam para o jardim do ancião para roubar frutos espirituais. Quando a princesa partiu para a roda, disse que iria riscar algo na parede da famosa Torre dos Magos. Ao retornar, foi colocada em prisão domiciliar, aparentemente por causa dessa travessura. Em vez de a condenarem, a geração mais jovem admirava-a. Nem todos têm permissão para entrar nesta torre, muito menos para realizar qualquer ação. Vários anos depois, a princesa arrumou suas coisas e partiu de casa. Ela havia estado fora por mais de 10 anos. Visitou a Floresta do Crepúsculo, as Ilhas Demoníacas e as Ilhas dos Dragões. Deixou sua marca por todo o continente. Muitos jovens elfos aspiravam ser como ela. E Sally era uma delas. Ela invejava seu estilo de vida livre. Há 3 anos, a princesa foi levada pela rainha. Ela foi aprisionada em uma caverna com a árvore sagrada, e Sally nunca mais a viu. Ela não fazia ideia do que lhe tinha acontecido. A princesa tornara-se uma pessoa completamente diferente e não falava com ninguém, exceto com a sua criada, Firis. Ela passava mais tempo com a árvore do que com a família. Sally seguiu seus passos, e é por isso que ela só tinha uma dúzia de moedas de dragão, deixando suas joias valiosas em casa. Acontece que ela havia superestimado a situação. Agora, estava presa na cidade do caos por falta de comida. A princesa teria seguido em frente de cabeça erguida. Por que o mel me parece tão familiar? Poucas pessoas vendiam mel do Vale das Flores. Talvez eu esteja enganado. O chefe selecionou os ingredientes com muito cuidado. O sabor é simplesmente maravilhoso. Sally deu outra mordida, saboreando a comida lentamente. Este era o seu segundo momento feliz desde que saíra de casa. O primeiro fora quando experimentara o arroz frito de Yangzhou. Irmã Elfa, está delicioso, não está? Perguntou Amy. Sally se virou e parou abruptamente. Agora ela entendia por que tinha aquela sensação estranha. O sorriso de Amy era parecido com o de Irina. E ela era tão sarcástica quanto, sempre dando apelidos estranhos aos outros. Então Irina lhe deu o apelido de lesma. Sinceramente, não combinou nada com ela. Capítulo 168. Vamos nos abraçar, irmã. Que restaurante! Da última vez que estive aqui, ele não existia, disse Parmer, surpreso. Irmãzinha mais velha. Arroz frito de Yangzhou! Exclamou Parmer. Batendo palmas, ele correu em direção ao copo. Sua cabecinha bateu no vidro e ele recuou. Tocando o galo na cabeça, tentou entender o que acabara de acontecer. Jacques correu até seu filho. Oh, você se machucou? Uma parte dele estava preocupada, enquanto a outra queria rir da adorável ingenuidade do filho. Os visitantes da vitrine ficaram inicialmente assustados, mas depois não conseguiram conter o sorriso. Por que eu não pude entrar, pai? Perguntou Parmer. Porque você está em frente a um grande copo, respondeu Jacques com um sorriso.
O menino nunca tinha visto um copo tão grande. Impressionava-se facilmente. Jacques puxou a mão do menino, ergueu até o copo e sorriu. É um cristal incolor que nos permite ver o que está acontecendo lá dentro, e eles também podem nos ver. Parkbor tocou no copo, deu um tapinha e sorriu. Vidro. Irmã mais velha. Parece que ele está ansioso para entrar e brincar com a irmã mais velha, sorriu Harrison. Então, virou-se para Parmer. E você, gênio da matemática? Eu. Não me importaria de ensinar um pouco de matemática para ela, disse Parmer, cruzando os braços sobre o peito. Muito bem, continue falando nesse tom tranquilo. Um homem confiante é sempre atraente. Harrison assentiu com satisfação e deu um tapinha no ombro de Parmer. Provavelmente não há lugares vazios, disse Jacques. Ele pegou o Parkbor pela mão e entrou. Jacques mal havia entrado quando notou um novo prato diante de quase todos os clientes. Branco e macio, com diversos recheios e molhos. Ei, garoto, o que você está comendo? Perguntou Harrison ao homem sentado perto da porta. Chama-se pudim de tofu. Incrível! Você deveria experimentar o salgado. Não, experimente o doce. Acredite em mim, você não vai se arrepender. Disse o outro cara. Harrison se virou para as crianças e sorriu. Vocês têm muita sorte, hoje vão poder experimentar um prato novo. Então, ele e Jacques conduziram os dois meninos até o final da fila. A atenção de Parmer foi atraída pelas pinturas na parede. A maravilhosa Rodu, as majestosas Ilhas do Dragão, a floresta tempestuosa, cavaleiros a cavalo, dragões, feiticeiros, cada quadro era incrível. Arroz frito. Irmã mais velha. Disse Parkbor. As duas crianças atraíram muitos olhares, especialmente a menor, que tinha um cabelo em forma de cogumelo. Irmã mais velha. Irmã mais velha. Quando Parmer se virou para olhar na direção do olhar do irmão, viu Amy. Ele congelou. Por que você está aqui? Amy também ficou um pouco surpresa, mas respondeu. Este é o meu restaurante. Por que o seu? Porque meu pai é o chefe aqui. Parmer sentiu-se insultado. Engoliu em seco. Ele havia ficado apavorado com ela em sua última aula de matemática, e precisou de quase um dia inteiro com cavalos para esquecer aquela sensação de subjugação. Conhecer Amy trouxe de volta aquela sensação de impotência quase esquecida. Então vocês já se conheciam? Perguntou Jacques, surpreso. Ela me venceu na prova de matemática outro dia, admitiu Parmer, com relutância. Jacques e Harrison trocaram olhares zombeteiros. Eles não previram essa reviravolta. Naquele dia, Parmer correu para casa e se trancou no quarto por 2 dias. Ele pretendia levar Parmer para se divertir um pouco, para ajudá-lo a esquecer aquela experiência terrível. Quem diria que eles encontrariam o homem que o havia mandado para o quarto por 2 dias? Além disso, Palmer chegou a dizer que lhe ensinaria matemática se gostasse dela. Os dois homens apertaram os lábios, determinados a não rir. Nick olhou para eles. Então ele é filho do Jacques. Não é à toa que o rosto me pareceu familiar. Felizmente, ele não é tão gordo quanto o pai. O menor deve ser o segundo filho. Irmã mais velha, abraços. Disse Parkbor, estendendo os braços e indo em direção ao balcão. Desculpe, mas você está muito pesado, disse Amy, olhando para ele de cima. Capítulo 169. Sou gordinha, não gorda. Parkbor parou abruptamente. Olhou para Amy, confuso. Os visitantes não conseguiam conter o sorriso. Nick balançou a cabeça negativamente. Amy tem uma língua afiada, tanto com adultos quanto com crianças. Finalmente, o menino entendeu tudo. Virou-se para o pai, ofendido, como se fosse chorar. Jacques abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Seus 2 filhos estavam de mau humor. Será que realmente subestimamos o poder destrutivo do pequeno chefe? Sussurrou Harrison. Parece que sim, Jacques assentiu, apertou Parkbor contra si e lançou um olhar indignado para Amy. Meu irmão não é pesado. Disse Parmer com raiva, colocando-se entre Amy e Parkbor.
Irmão, Parvor se encolheu atrás das costas de Parmer. Então por que você não pega? Disse Ame. É isso que vou fazer. Disse ele, virando-se para o irmão. Irmão, abraços. Ele ficou feliz novamente. Os visitantes olhavam para Parmer, curiosos para saber o que ele faria. Parmer parecia mais velho que Ame e estava elegante em seu traje de montaria. Devia ter herdado a boa aparência da mãe. Todos aguardavam ansiosamente o doce momento em que ele finalmente abraçaria o irmão. Desculpe, Parvor. Da próxima vez, disse Parmer, você estará gordo. O menino parecia prestes a chorar. Você é pior que a irmã mais velha. Ele fez beicinho. Uma garota caiu na gargalhada. Parmer estava envergonhado. Ele pretendia defender o irmão mais novo, mas acabou falhando. Parvor realmente havia engordado. Antes, Parmer conseguia carregá-lo nas costas, mas agora não tinha certeza se suas costas eram fortes o suficiente. Ame olhou para Parvor e depois para Parmer. Ele é só uma criança, por que você está chamando de gordo? Porque ela está me culpando. Ela é tão culpada quanto eu. Mas quando viu os olhos marejados do irmão, seu coração se enterneceu. Ele acariciou a cabeça de Parvor. Sinto muito, Parvor. Poderei te carregar quando eu for mais alto e mais forte. O sorriso de Parvor voltou. Ame assentiu com a cabeça. Vocês são crianças boas. Parmer se virou e olhou para Ame de um jeito estranho. Ela não era uma criança também. Espere na fila. Você não pode falar alto aqui ou levará uma palmada, disse Ame. Eles vão te dar uma surra? Parvor olhou em volta, nervoso e preocupado. Você não pode me bater. Parmer cerrou os punhos. Talvez eu conte para aquele homem gordo azul. Ame olhou para Jacques. Pai? Parmer ergueu uma sobrancelha, buscando o apoio do pai. Estas são as regras, disse Jacques seriamente aos filhos. Se vocês se comportarem mal, eu lhes darei uma surra. Os irmãos trocaram olhares. Irmã mais velha. Eu gosto do programa Irmãs Mais Velhas, disse Parvor, olhando para Ame. Eu gosto das irmãzinhas, disse Ame. Parvor começou a chorar. Ela não gosta de mim. Quero ser a irmãzinha dela. Aí sim ela vai gostar de mim. Você tem 3 anos, não é? Não seja tão chorão. Um dia você vai ser um homem, e homens não choram, disse Ame. Parvor parou de chorar. Vamos, Parvor, não se envergonhe, disse seu irmão, pegando-o pela mão. Parece que seu plano de fazer amizade com eles falhou, disse Harrison. A filha do Mickey é tão inteligente. Quando eu tiver uma filha, vou ensiná-la a responder aos meninos. Miau. O patinho feio acordou e gritou. Os olhos de Parmer se arregalaram. Gato ruivo. Ele correu até Ame e olhou para ela com saudade. Irmã mais velha, posso pegá-lo no colo? Ela não vai deixar você levar, disse Parmer com convicção. Os visitantes olharam para Ame. Nunca tinham visto ninguém segurar um gatinho antes, então imaginaram que o menino ficaria desapontado novamente. Ame ficou em silêncio por um momento e depois entregou-lhe o gatinho. Aqui. Só não deixe cair, também engordou. Eu sou apenas gordinha, não gorda. Pensou o patinho feio, melancolicamente. E então uma voz alegre soou. A cicatriz na minha mão sarou. Parece um prato completamente novo. Capítulo 170. Ele pode ser médico. Gatinho gordo. Parvor estendeu as mãos para pegar o patinho feio. Os visitantes ficaram estupefatos. Pensaram que Ame diria algo ofensivo e se recusaria a entregar o gatinho, mas ela agiu como uma doce irmã mais velha. As pessoas viram seu lado sensível pela primeira vez. Parvor sorriu feliz. Eu sabia que ela era bondosa no fundo, Mickey sorriu. Ele estava preocupado que Ame pudesse se meter em encrenca com os amigos por causa da sua língua afiada, mas no fim deu tudo certo. Parece que Parmer ainda não se recuperou da decepção que teve na aula de matemática, pensou Luna, olhando para Parmer. Então, ela sorriu e se virou para Ame e Parvor. Boa menina.
Ela continua sendo a mesma criança gentil que dividiu suas panquecas com as outras crianças. Ah, graças a Deus! Parece que o pequeno chefe é mesmo um homem bondoso, disse Jacques, que já se preparava para buscar Parbor. Parmer ficou paralisado. Ela deu o gatinho para Parbor. Ele corou. Afinal, ele acabara de dizer que ela não deixaria Parbor levar o gato. Miau! Miau! Gritou o patinho feio, desesperadamente, tentando se libertar. Pare de se contorcer, patinho feio! Ordenou Amy. O gatinho levantou a cabeça e, ao ver o olhar zangado de Amy, imediatamente a abaixou. Olha! Minhas cicatrizes sumiram! Exclamou a mulher, com as bochechas corando levemente de excitação. Ela tinha cerca de 30 anos, cabelos castanhos, vestia um vestido roxo e verde e usava um colar de esmeraldas. Parecia simples, mas rica. Ela arregaçou as mangas, revelando cicatrizes terríveis. Lúcia, isso é verdade? Perguntou a mulher à sua frente, surpresa. Lúcia assentiu com a cabeça. Sim. Eu as verifico todos os dias. Enquanto eu comia tofu, minhas mãos ficaram frias. Enrolei as mangas e percebi que as cicatrizes estavam diminuindo. Ela nasceu em uma família rica. Quando criança, derramou um caldeirão de água fervente sobre si mesma. Embora seus pais tivessem escolhido seu marido, ela o amava. Ele era carinhoso, mas ela tinha medo de que ele se cansasse de seu corpo feio e encontrasse outra pessoa. Então, ela tentou de todas as maneiras possíveis se livrar daquelas cicatrizes horríveis. Nada adiantava. Mágicos e médicos só conseguiam atenuar ligeiramente as cicatrizes. Ela quase havia perdido a esperança. Ela veio para cá por recomendação de uma amiga. Gostou da comida, claro, mas, mais importante ainda, encontrou uma maneira de escapar desse pesadelo. Sally e Luna olharam para Lúcia surpresas. Elas estavam sentadas à mesma mesa. Funciona mesmo, disse Luna, olhando para a mão. Anteontem, ela havia cortado o dedo sem querer enquanto picava legumes. Uma crosta se formou sobre o ferimento e agora havia caído, revelando uma pele lisa. A pele cicatrizou tão bem que era difícil acreditar que ali havia um corte. Este tofu remove cicatrizes. Acho que é bom para minha pele. Meu rosto ficou mais macio. Este prato vai ficar famoso entre as mulheres. Meu Deus! Eu tenho essa cicatriz desde os 3 anos de idade, e agora ela já está pela metade. Muitas pessoas começaram a examinar suas cicatrizes antigas. Acho que trarei minha esposa amanhã. Ela vem falando da cicatriz no braço há anos, disse Jacques. O chefe Mickey é um verdadeiro gênio, disse Harrison. O arroz frito de Yangzhou alivia a fadiga, o rugiamo fortalece e este pudim de tofu remove cicatrizes. Além disso, todos os pratos são deliciosos. O restaurante logo poderá ser renomeado para farmácia. Isto apaga cicatrizes! Exclamou um homem de meia-idade com barba por fazer. Ele levantou-se de um salto e desabotoou a camisa. Seu peito musculoso estava coberto de inúmeras cicatrizes, uma delas próxima ao coração. Elas mostravam quantas vezes ele havia desafiado a morte. Essas cicatrizes são meu orgulho. Se eu não as tiver, como vou provar aos recém-chegados minha participação em inúmeras batalhas? Perguntou Joel, ansioso.